Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de uma atitude, eu diria que inovadora do Palmeiras. Eu acho que esse é um mercado que o futebol brasileiro tem que começar a observar, tem que começar a olhar. E isso, mano, pode se tornar uma tendência também para outros clubes brasileiros. Mas o Palmeiras dá esse pontapé inicial e a gente vai falar sobre isso. Tem também notícia a respeito do Sampaoli, uma atitude legal do Sampaoli, mano. Eu acho que engrandece o futebol, traz mais informações pra gente. É muito legal também esse papo que a gente vai bater sobre o Sampaoli. E também, mano, vamos falar sobre Richard Rios e Gerson. São os principais jogadores aí que começam liderando as estatísticas do Campeonato Brasileiro e também tem a mudança na Libertadores. Então vamos lá bater esse papo rápido sobre todos esses assuntos e vai colocando a sua opinião aí do que você acha a respeito disso. Bem, a primeira notícia que a gente tem aqui é o seguinte: o coordenador do Palmeiras, né, das categorias de base do Palmeiras, o Sampaio, ele deu uma entrevista lá no Bola da Vez, da ESPN. E ele falou a respeito, né? Falou a respeito do Endrick, falou a respeito de todo o trabalho de base que o Palmeiras vem fazendo. Hoje o Palmeiras, ele é um time de base, ele é um time que tem muito dos seus jogadores, mais de 30% do seu elenco principal hoje são jogadores que vieram das suas categorias de base, e inclusive parte do montante financeiro que o Palmeiras tem feito de negociações com outros clubes também vem de jogadores, principalmente das categorias de base. O Palmeiras deixa de ser um comprador de jogador e começa a ser ali principalmente um fornecedor. Só que, cara, existe um mercado que sempre nas Copas do Mundo, eu sempre olhei, sempre admirei e sempre enxerguei potencial. Só que o mercado brasileiro do futebol, ele nunca se abriu para esse mercado, que é o mercado africano, de jogadores, né, do continente africano. A gente sabe que tem jogadores ali excepcionais, inclusive muitos deles atuam na Europa e se destacam na Europa, e o Palmeiras, ele começou a enxergar esse mercado também como uma grande possibilidade de formar jogadores, e inclusive já está trazendo 2 garotos para as categorias de base do Palmeiras que vêm da África. Então eles voltaram os olhos para o continente africano e enxergam ali possibilidades muito promissoras. Mano, muito legal isso. Isso pode se tornar aí uma grande tendência e também ser espelhada por outros clubes. E, cara, é um mercado que realmente eu acredito que tem muito potencial. Nós temos muito contato com esse mercado em Copas do Mundo, mas nós nunca tivemos contato direto dos clubes brasileiros com esse mercado, e eu acho que é uma atitude muito bacana que o Palmeiras está tendo de olhar esse horizonte. Inclusive já vem 2 garotos esta temporada para cá que vêm da África para atuar no futebol brasileiro com o Palmeiras. Muito bacana isso. Outra atitude muito bacana também, que faz parte de todo o espectro do futebol, é lá o Jorge Sampaoli. O técnico do Flamengo, ele deixou o perfil discreto dele no Instagram, inclusive já até comecei a seguir em virtude disso, não seguia ele antes, mas, cara, depois que eu vi isso, achei extremamente interessante. Eu não sabia que ele estava trazendo esse trabalho, né, nas redes sociais. Algumas pessoas podem criticar, pode falar assim, pô, o cara tá virando um influencer, o cara tem que ser um técnico de futebol. Mas eu acho legal iniciativas como essa, porque, por exemplo, o livro do Abel, ele é um livro que ele traz muito do dinâmico tático, técnico, o trabalho que ele faz do Palmeiras. Inclusive, em algumas entrevistas perguntaram assim, pô, você não tem receio de divulgar aquilo que você sabe, aquilo que você treina, né, o conhecimento que você tem? Ele falou assim que não tem receio nenhum em compartilhar o conhecimento dele e que esse conhecimento colabore também para que outros técnicos começam a difundir isso. E é isso que o São Paulo começa a fazer nas suas redes sociais. Ele começa a colocar trechos dos treinos que ele faz, né? Ele começou fazendo isso com a seleção argentina e falando sobre sistemas defensivos, sistemas de ataque, contando rapidamente, brevemente, né, em trechos curtos, mais ou menos como que funciona o trabalho tático e dinâmico das equipes que ele treinou. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bacana mesmo, principalmente para quem gosta de futebol e para quem gosta de ter esse olhar um pouco mais imersivo dentro das 4 linhas de campo, né? O olhar técnico, o olhar tático é extremamente interessante. Já tô seguindo ele lá para poder ter um pouquinho dessa noção. E outro assunto que a gente tem aqui também é sobre a Libertadores. A Libertadores teve uma mudança. Algumas pessoas já criticaram, falaram ali que é uma falta de respeito com o torcedor. Mas, cara, eu acho que antes de mudar agora do que mudar lá em cima da hora e virar toda a confusão que às vezes as finais de Libertadores acabam virando. A mudança ela não foi muito relevante não, foi uma alteração em uma semana. Antes a final ela iria ser realizada no dia 11 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, né, no Maracanã. Agora ela passou para o dia 4 de novembro. Então adianta o calendário em uma semana.
Como eu disse para vocês, não é uma mudança super relevante. Mas acontecer agora do que acontecer depois em cima da hora que o pessoal já tá com um pacote comprado, que já tem time definido, e a gente sabe, né, a confusão que virou ano passado a final da Libertadores foi uma grande novela, né, sobre a questão de Guayaquil e tudo mais. E o último bate-papo nosso que a gente tem aqui é a respeito, cara, do Brasileirão. Nós já temos alguns dados e algumas estatísticas do Brasileirão, e inclusive o Gerson e o Richard Rios, do Palmeiras, eles lideram as estatísticas em relação aos maiores dribladores até agora do Brasileirão 2023. Então a gente tem em primeiro lugar o Richard Rios com 8 jogadas realizadas. Em segundo lugar, nós temos o Gerson do Flamengo, com 6 jogadas, né, realizadas, e também tem o John Kennedy, lá do Fluminense, que também está em segundo lugar, com 6 jogadas realizadas. Em quarto lugar, o Endrick do Palmeiras, com 5 dribles realizados. E depois vem aí o Hulk acompanhando o Endrick, Hulk do Atlético Mineiro também com 5 dribles realizados. Mano, Richard Rios foi uma grande surpresa. Foi realmente um jogador que, cara, joga leve com a bola, é um cara extremamente formático, muito bom, realmente gostei mesmo do estilo que ele joga. Me lembra um pouquinho, mano, o estilo Valdívia, não exatamente taticamente na mesma função em si, mas quando eu digo estilo Valdívia, é a leveza com que o jogador tem com a bola, né? A habilidade com que o jogador demonstra. É realmente aquela habilidade de um jogador sul-americano com muito potencial e com uma performance ali muito íntima com o futebol. Então, muito legal mesmo. E o Gerson começou esse Brasileirão fazendo boas participações no Flamengo, inclusive no último jogo contra o Internacional, fez uma partida excepcional com um golaço. É um cara que está começando a subir de nível e parece que o São Paulo ele vai potencializar isso nele. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito desse bate-papo que a gente trocou aqui. É isso daí, pessoal. Forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.